Ah, pois é, bebê! Estavas todo animado no site da embaixada a ver os documentos necessários para pedir o teu visto, quando percebes que tens que comprovar uma reserva de hotel confirmada e levar uns bons trocos nos bolsos por cada dia de estadia que ficares naquele país. De repente vês a tua vida a andar para trás quando te lembras daquela tia que tem um quartinho na casa dela para te receber. Até aqui ok, mas como é que tu vais comprovar isso na imigração sem te colocarem no próximo voo de volta ao teu país? É para isso que serve a carta de chamada, pessoal. Mais precisamente o termo de responsabilidade. Uma salva de palmas à carta de chamada. Para tudo, ainda não é hora de festejar. Para que a carta de chamada esteja realmente válida e não te coloquem no próximo voo de volta ao teu país, existem 3 coisas que não podem faltar na tua carta de chamada e é sobre isso que vamos falar neste vídeo. Eu sou a Júlia, para quem não me conhece, sejam bem-vindos a esta família e a este canal que te prepara para uma imigração segura, inteligente e bem-sucedida. Bora, pessoal! Eu sempre fiz cartas de chamada, mas houve um momento assim muito escandaloso da minha vida em que eu precisei de fazer 17 cartas de chamada para Angola, para os meus familiares, e uma carta de chamada para um amigo que vinha do Brasil, porque era para o meu casamento. Eu precisava de ter estes convidados no meu casamento. Bom, a senhora do cartório ficou assim com uma cara, ela não estava a acreditar no que estava a acontecer, mas o que interessa é que no fim todos os convidados conseguiram visto e viajaram com sucesso. Bom, agora que eu já acabei de explicar o quanto eu sou expert em cartas de chamada, vamos ao que interessa. Primeiro, o que é a carta de chamada? Bom, a carta de chamada, carta convite ou termo de responsabilidade, que é o nome certo que se dá a este documento, é uma declaração expressa em que alguém assume total responsabilidade por ti, até financeiramente, durante toda a tua estadia no país aonde esta pessoa te vai receber, incluindo também gastos ou custos com deportação, caso isso venha a acontecer. E agora que já perceberam a seriedade da coisa, deem um abraço muito grande à pessoa que se comprometeu a fazer este documento para vocês. Vá lá, deem. Vamos agora saber as 3 coisas que não podem faltar na carta de chamada. A primeira coisa que não pode faltar na carta de chamada ou no termo de responsabilidade são informações relativamente ao grau de parentesco que esta pessoa ou que aquela pessoa tem contigo e relativamente ao motivo da chamada. Por exemplo, se aquela pessoa é tua prima, tua tia, teu irmão, teu pai, isto deve ficar patente na carta de chamada e também por que razão é que esta pessoa te está a chamar. Casamento, por exemplo, como foi no meu caso, o nascimento de um bebê, uma simples visita familiar porque já não se encontram há muito tempo, tudo isto deve estar escrito e detalhado na carta de chamada. Existe um modelo próprio que é o mais fiel do próprio CEF. O CEF tem um modelo de carta de chamada já pronto que normalmente as pessoas usam para não correrem nenhum risco de errar, nenhum risco de haver algum tipo de confusão ou de não se entender bem a letra, já que a pessoa pode fazer a carta de chamada à mão, mas existe o risco do agente de imigração não compreender bem aquilo que está escrito. Então, o mais fiel é este modelo aqui que vocês estão a ver passar. Esta foi a carta de chamada que na altura eu fiz para enviar para o Brasil. Como vocês podem ver aqui mais ou menos como é que é estruturada a carta de chamada. Vamos agora então ao ponto número 2. Qual é a segunda coisa que não pode faltar na carta de chamada? É a autenticação num cartório notarial ou a assinatura de um advogado inscrito na Ordem de Advogados em Portugal. Isto é imprescindível. Se não estiver reconhecida por nenhum destes 2 órgãos, simplesmente aquela carta de chamada não está válida. E vocês vão ver aqui na carta de chamada que eu fiz como é que foi este reconhecimento pelo cartório notarial na Amadora, na altura quando eu fiz a carta de chamada, que vocês vão ver aqui como é que funciona mais ou menos, o que é que fica escrito, os carimbos que leva, e é desta maneira como vocês estão a ver aí que a vossa carta de chamada deve estar ou pelo cartório notarial ou então pelo advogado. Portanto, vocês devem falar com a pessoa, com o familiar ou com o amigo que vai fazer aquela carta de chamada ou aquele termo de responsabilidade para vocês, para que essa pessoa siga estes passos que estamos a indicar neste vídeo. A terceira coisa que não pode mesmo faltar na carta de chamada. Para a entrada em Portugal, no caso da pessoa que estiver a vos receber ser um cidadão estrangeiro residente, esta pessoa, na hora de ir fazer a carta de chamada, para que realmente aquela carta de chamada seja reconhecida pelo advogado ou pelo cartório notarial, ela deve levar com ela
uma ou duas testemunhas que sejam cidadãos nacionais portugueses. Caso contrário, não será possível autenticar aquela carta de chamada com o cartório ou com o advogado. Se a pessoa que estiver a fazer a carta de chamada já for um cidadão europeu, um cidadão português, já não precisa de levar ninguém com ele. A própria pessoa sozinha pode fazer aquela carta de chamada. Temos uma surpresa, pessoal. Existe uma quarta situação que muitos de vocês não sabem. É possível pedir asilo acompanhado de uma carta de chamada. Em que é que isso vos ajuda? Por exemplo, se vocês tiverem um familiar que pretende fazer uma carta de chamada para que vocês entrem naquele país, esta pessoa, quando vocês forem pedir asilo, ficará responsável por parte das vossas despesas. Esta pessoa irá vos hospedar, ou então, se vocês na mesma receberem uma casa do governo, esta pessoa irá ajudar o governo a pagar parte daquela habitação para vocês. Portanto, viajar e pedir asilo mostrando uma carta de chamada de um familiar que já resida naquele país, então este familiar poderá também assumir a responsabilidade por vocês. Claro que esta situação poderá também ajudar numa resolução positiva do vosso processo de asilo, mas não garante nada. Portanto, o fato de um familiar declarar-vos não é uma garantia de que o vosso asilo será aceito, mas já é um bom princípio, não é? Principalmente se a pessoa em questão conseguir comprovar realmente meios de subsistência para te ajudarem. Espero que tenham ficado esclarecidos relativamente à carta de chamada, carta convite ou termo de responsabilidade, e se ainda tens alguma dúvida sobre o assunto que não viste esclarecido neste vídeo, por favor deixa aqui em baixo nos comentários. Não te esqueças de curtir este vídeo, compartilhar e subscrever o canal se ainda não o fizeste. E ativa o sininho para que recebas todas as notificações dos próximos vídeos. Não te esqueças também de maratonar o canal, porque muitas das vezes a dúvida que tu tens agora já foi respondida lá atrás. Nós temos entrevistas com imigrantes que já passaram pelo processo de imigração e venceram, esclarecimentos profundos relativamente a processos de asilo, relativamente a tratar de documentação, legalização e emprego em Portugal e noutros países da Europa. E ainda temos ajudado os nossos irmãos a escolherem o país certo para emigrar e a fazerem um plano de imigração que realmente seja possível de ser colocado em prática de forma eficaz. Pessoal, muito obrigado e até à próxima!